Continuando, da ocupação incentivada ou condicionada. A ocupação incentivada ou condicionada será aplicada nas zonas de reabilitação central e desenvolvimento urbano, somente para usos não residenciais e edificações novas, e reformas com ampliação ou demolição de mais de 50% da área construída total, que inclua as dependências frontais, com o objetivo de qualificar o espaço urbano e integrar os espaços públicos e privados, utilizando os parâmetros qualificadores definidos nesta lei, conforme proporções indicadas no quadro 13 a seguir. E são aqui esses os parâmetros, né? Fruição pública, permeabilidade visual e fachada ativa. Eles separaram as duas zonas aqui de reabilitação central e a zona de desenvolvimento urbano em duas colunas, tá bom? Coluna da direita, né? A ZRC, reabilitação central, e a coluna da esquerda, zona de desenvolvimento urbano. Essa planilha a gente utiliza quando? Quando a gente estiver falando sobre os espaços que estarão sendo reformados, né? Ou ampliados, envolvendo o que? 50% da área construída total, tá bom? Reforma, ampliação ou demolição. Nesse caso, precisa envolver uma parte da frente da casa, né, que dê para a calçada, e precisa ter o objetivo de qualificar o espaço urbano e integrar os espaços públicos. Então, com isso em mente, tá? Focando na reforma, ampliação ou demolição, a gente segue esses parâmetros aqui. Em terrenos, né, que tenham mais de 5.000 metros quadrados, na zona de desenvolvimento urbano, a gente vai precisar o quê? Que 10% da área do lote seja utilizado, né, para a gente conseguir poder melhorar a fruição pública. Então, lembra daquele exemplo que a gente tinha visto antes, em que a gente utiliza, né, a quadra, o lote da pessoa para poder ultrapassar uma área particular e ter acesso a outra área pública? Né? Então, nesse caso, 10% da área do terreno tem que ter esse tipo de uso. E aí não importa, novamente, se vai ser coberto, né, essa passagem ou se ela vai ser aberta, tá? Na planilha tá falando que não importa se é em espaço livre ou edificado, beleza? 50% da largura da fachada precisa ter permeabilidade visual, tá? Então, metade, basicamente, da sua fachada precisa ter janela, precisa ter algum elemento, né? Ou uma vitrine, por exemplo, tá bom? Em 50% da largura da sua fachada. E 25% da testada do lote, né, precisa ser de fachada ativa. E aqui considera como área não computável, beleza? Então, fruição pública, 10% de um terreno com 5.000 metros quadrados ou mais. Permeabilidade visual, 50% da fachada e 25% da testada do lote tem que ser de fachada ativa e considera como área não computável. Para os terrenos, né, da zona de reabilitação central, só vai mudar duas coisas, gente. Primeiro, o tamanho do terreno, que é 1.000 metros quadrados ou mais, e a fruição pública passa a ser 5% da área do lote. O restante, largura de permeabilidade visual na fachada, fachada ativa, tudo a mesma coisa, beleza? Seguindo em frente. Em área permeável, quando situada no recuo frontal do imóvel, podendo ser acrescida a área de aproveitamento sem a incidência de outorga onerosa. Então, acho que já dá para passar para o próximo item. Acho que essa parte aqui talvez você não tenha conseguido entender, tá? O item 1 está falando do quê?
Ocupação incentivada ou condicionada será aplicada quando, nesses casos que a gente viu dentro da zona de reabilitação central e da zona de desenvolvimento urbano, nessas condições, né, tem que ser construções não residenciais e edificações novas, ou, né, as reformas com ampliação, nananana, que vai utilizar essa planilha. Em qual outra condição vai ser aplicada a ocupação incentivada? Quando em área permeável, né? Vai ser aplicada na área permeável quando situada no recuo frontal do imóvel, podendo ser acrescida a área de aproveitamento sem a incidência da outorga onerosa. Ok? Então, continuando. Artigo 276. Não será cobrada outorga onerosa correspondente à área destinada da fruição pública, desde que atendidas simultaneamente as seguintes condições. E para quem não lembra, né, o que é outorga onerosa, é quando você quer construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, né? E aí o estado, né, o município, cobra uma taxa de você para que você possa ultrapassar esse coeficiente, tá? Então, a gente tem o coeficiente mínimo de aproveitamento, que abaixo disso o seu imóvel é considerado subutilizado, né, ou não utilizado. Do mínimo até o básico é o que você pode construir normalmente, sem ter que pagar a outorga onerosa. E do básico até o máximo, você constrói a mais, vamos dizer assim, só que precisa pagar uma contrapartida para o município, tá bom? E aí, você não paga a outorga onerosa correspondente à área destinada à fruição pública, desde que atendida simultaneamente as seguintes condições. A área destinada à fruição pública tenha no mínimo 25 metros quadrados para terrenos com área de até 500 metros quadrados, 5% da área do terreno para imóveis com área superior a 500 metros quadrados, esteja localizada junto ao alinhamento da via, ao nível do passeio público sem fechamento e não ocupada por estacionamento de veículos. Seja mantida permanentemente aberta à circulação de pedestres. Ok? Então, nesse caso, pensa comigo. Você vai destinar uma área para o trânsito de pedestres dentro do seu terreno. Isso vai consumir o que? Parte do seu coeficiente de aproveitamento. Pode não ser bom para você e muito possivelmente vai ser muito bom para a população. Então, se não é bom para você, mas vai ser bom para a população, é preciso que exista um incentivo para que você faça isso, né? Permita que as pessoas passem pelo seu terreno. E esse incentivo é o quê? Se você fizer essa obra e, em consequência dela, você ultrapassar o coeficiente de aproveitamento básico, eles não cobram a outorga onerosa, né, desta área para a passagem das pessoas, se o seu terreno tiver de 0 até 500 metros quadrados, a área de fruição tiver 25 metros quadrados, ou, em qualquer outros casos, né, 5% da área do terreno. E tem que estar junto ao alinhamento da via. Por quê? Não faz sentido você colocar um espaço para que os pedestres possam atravessar se o pedestre não tiver acesso a esse espaço. Não é mesmo? Então tem que estar alinhado com a via, no nível do passeio público. E precisa ser mantida permanentemente aberta a circulação de pedestres, porque senão você diz que criou uma área de fruição pública, só que aí só você pode usar, por exemplo, ou só quem você autoriza pode passar. Não faria sentido, né? Não ia cumprir o papel. Então, anotem isso aqui, façam uma tabelinha, porque é importante para a gente poder continuar.
Aliás, pessoal, eu acho que vai valer a pena encerrar o vídeo por aqui para a gente poder continuar com outro tema no próximo, tá bom? Falou!